Primeiramente, nós queremos cumprimentar com um bom dia todo especial. Seja bem-vindo à programação da Bitcom TV para a cidade de Caxias do Sul. Toda a nossa região serrana está integrada aqui na programação. Bom dia, governador. Seja bem-vindo. Bom dia, muito bom dia a vocês e a todos os amigos da região serrana. Para nós começar a conversar e trocar um pouco mais já começamos a caminhar alguns questionamentos, fala para a gente sobre como é que está a visão dos Estados Unidos fazendo uma avaliação do que está acontecendo dentro do nosso cenário nacional, o Brasil. Olha, a imagem do Brasil, infelizmente, é a pior possível nesse momento, né? Porque se somam aqui a avaliação de que a questão da pandemia vem sendo mal administrada. É muito forte aqui a acusação do descaso do governo na questão ambiental, em particular com a Amazônia, que é um tema muito sensível, e também esse clima político, essas divergências todas causadas em torno do governo Bolsonaro. Então eu te diria que o que a gente sente aqui, em termos de imagem do Brasil, é muito ruim. E, evidentemente, isso aí não deixa de ter consequências práticas, né? As críticas diárias nos jornais, algumas empresas já pretendendo fazer boicote a produtos brasileiros por conta de questões ambientais, tudo isso é muito preocupante. E o Brasil, entre tantos e tantos problemas que tem, provavelmente precise com urgência repensar o que está fazendo com a sua própria imagem e alterar fatos. Ou seja, se não houver providências muito fortes e muito urgentes, principalmente no campo ambiental, eu temo que as consequências sejam muito ruins no futuro. Ok. Vamos falar um pouquinho também, né, aproveitando essa oportunidade, agora há pouco citado pelo nosso Leandro Damati, o Rio Grande do Sul está passando novamente por uma reforma tributária, assim denominada pelo nosso governador Eduardo Leite. E nessas propostas, né, dessa reforma tributária, uma das ideias é diminuir o ICM sobre alguns itens. Mas você já deve ter ouvido que outros itens terão uma taxação, né, por parte do ICM. E também ampliação, né, da frota de veículos que seriam tributados pelo IPVA. Essa seria uma das propostas. Aproveitando, né, da sua experiência e do seu momento que viveste também, né, no momento para poder ter governabilidade dentro do Estado, poderia trazer uma radiografia no seu modo de ver e perceber se estamos indo para um caminho certo, como é que está a situação do Estado do Rio Grande do Sul, que é penosa, né, devido das dificuldades de caixa. Como é que você faria uma avaliação nesse sentido para nós? Olha, eu não conheço os detalhes da reforma que está sendo proposta pelo governador do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma notícia muito superficial e não me animaria, até por isso, a fazer uma análise detalhada. Eu não conheço o projeto, não li o projeto, eu li o que vocês, colegas jornalistas, divulgaram. Mas, até por isso, eu acho que o meu comentário não vai especificamente em relação à reforma tributária no Rio Grande do Sul. Tem uma outra sendo encaminhada a nível federal. Sim. Então, é possível dizer o seguinte, e me parece um exercício de pura lógica. A sociedade está exigindo que os governos ofereçam mais e melhores serviços. A sociedade, com razão, quer mais serviços de saúde, melhores serviços de educação, melhores serviços de infraestrutura, mais segurança. Muito bem. Os governos estão sem recursos, às vezes sequer para pagar o próprio funcionalismo. Então a sociedade quer mais serviços e o governo... A sociedade quer mais serviços e o governo não tem recursos para pagar sequer os serviços existentes. Bem, então qualquer reforma tributária nessa hora tem duas alternativas.
Ou ela reduz os custos do governo para que sobre mais dinheiro e ofereça mais serviços, ou ela vai acabar metendo a mão no bolso do cidadão para oferecer mais serviços. É assim como 2 e 2 são 4. Então, eu acho que a questão fundamental não é a reforma tributária. A questão fundamental é quanto custa o governo, os governos, não é o do Rio Grande do Sul, ou de Caxias, ou de Manaus, quanto custam, e se os recursos que ele utiliza estão sendo utilizados naquilo que mais interessa à sociedade. Uma belíssima... Porque, eu tenho uns... Deixa eu fazer uma conta aqui. Eu acompanho a discussão de reforma tributária há uns 40 anos. Há 40 anos é a mesma discussão. Os governos não vão fazer reforma para ter menos recursos. Se eles não querem ter menos recursos e não vão reduzir alguma coisa que gastam, é porque eles vão obter mais recursos. Se eles vão obter mais recursos, é porque eles estão tirando recursos de onde? Da sociedade. Sim, belíssima colocação, porque realmente esse é o sentimento que está na sociedade brasileira. Nós até muitas vezes a gente ouve uma colocação por parte da sociedade que fala assim: nós pagamos tão caro, mas tão caro por serviços públicos que são tão ineficientes, né? Então a gente consegue entender realmente na sua fala e nas suas colocações o desafio que é, né? Ofertar fazer mais com menos, né? Seria essa a grande dificuldade. Eu vou passar agora com ele, Leandro da Mati, que está em Farroupilha. Nós estamos ao vivo também para a TV Serra em Farroupilha. Ele também vai lhe fazer alguns questionamentos. Leandro da Mati, com você. Ótimo, obrigado, Edinho Soares. Quero cumprimentar o sempre governador do estado do Rio Grande do Sul, colega jornalista Antônio Brito também. Governador Antônio Brito, na época em que o senhor também governou o Rio Grande do Sul, experimentou, como a gente diz, na pele, as dificuldades do caixa do estado. A gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul vem a cada governo tendo maiores dificuldades com a questão da arrecadação. Enfim, a despesa é muito maior do que a entrada de recursos no caixa. Qual é a leitura que o senhor faz? Tem algum remédio para corrigir isso? O que o senhor reflete sobre essa temática? Olha, Leandro, de novo, eu vou fazer um comentário muito geral. Primeiro porque eu não tenho mais vida eleitoral, vida partidária, eu não sou filiado a partido, não participo de eleições, moro inclusive no exterior, então não tenho nem condições nem vontade de participar do debate eleitoral no Rio Grande do Sul. O que eu posso, como cidadão, como jornalista, é fazer um comentário em termos gerais. Há mais ou menos 30 ou 40 anos, o noticiário no Rio Grande do Sul parece uma repetição. É como se fosse sempre noticiário velho. Qual é a repetição? A sociedade querendo melhores serviços, se queixando que alguns serviços que eram muito bons historicamente estão perdendo qualidade, por exemplo, saúde, educação, segurança. Os governos se defendendo, dizendo que não tem recursos, e de vez em quando reaparece a questão tributária, como nós falamos agora há pouco. Então, eu acho que uma análise assim bem tranquila, bem longe das paixões, indicaria o seguinte: se todos os partidos passaram pelo governo no Rio Grande do Sul, se em todos os governos de todos os partidos houve discussões como esta, bem, então o Rio Grande do Sul tem um problema, independentemente do partido, independentemente do governador. E qual é esse problema? Primeiro, que a economia do Rio Grande do Sul ela ficou muito limitada a algumas ilhas de industrialização. Uma delas, e a mais importante, é aí na região de vocês, na Serra. A atividade agrícola e pecuária, enfrentando hoje concorrentes poderosos no Paraná, no Centro-Oeste.
Então, a atividade econômica do Rio Grande do Sul, ela tem ilhas de industrialização e tem uma agricultura e uma pecuária fortes, mas enfrentando dificuldades. E ponto final. Então, a geração de recursos pela economia, ela não é suficiente para puxar o trem do Estado. Ou a máquina pública, para o seu turno, não tem recursos para impulsionar a economia e não tem recursos sequer para sustentar. E aí ela começa a tirar mais recursos da economia na forma de impostos, o que prejudica a economia. Então, se vocês observarem, eu estou descrevendo uma espécie de um círculo vicioso, onde a locomotiva do governo não puxa os vagões da economia e, ao contrário, empobrece esses vagões, e esses vagões empobrecidos têm dificuldade de passar energia para a locomotiva que é o governo. Então, a solução, a meu juízo, ela passa por uma discussão muito séria no Rio Grande do Sul sobre por que isso acontece há, repito, 30 ou 40 anos. E aí vem o outro problema gaúcho, que é o problema de uma grenalização de todos os assuntos, né? Então, o partido A defendia uma coisa quando era governo, fica contra quando é oposição. O que era oposição, nós vamos ter que ter alguns grandes entendimentos enquanto gaúchos para poder enfrentar essas questões, porque senão é rigorosamente um círculo vicioso. Perfeito. Me permita, governador, também ouvir um paralelo de sua parte, agora deixando mais a questão nossa local aqui e também nacional, mas enfim, um modus operandi da política de um país de primeiro mundo, como é os Estados Unidos, onde o senhor está, comparando com o que o senhor tem de conhecimento e de vivência na política brasileira. Tem muita diferença, governador? Olha, eu não faço parte daquelas pessoas que acham que o Brasil é uma porcaria e o resto do mundo é uma maravilha. Cada país tem as suas dificuldades. Os Estados Unidos estão sofrendo com o Trump. Então, a maior democracia do mundo entrou numa fase horrível em função da forma como o Trump arma uma briga por dia e todas essas coisas que a gente está assistindo aqui. Então, não há país perfeito e não existe país onde a gente vai lá, compre uma fórmula, aplique no próprio país. Cada país tem as suas dificuldades, a sua cultura. Tu tens aqui nos Estados Unidos algumas questões muito sérias, a questão da desigualdade social, que está aumentando muito, a questão racial e o fato de haver aqui dois partidos, vê como as coisas são engraçadas. A gente se queixa aqui no Brasil, são 29, 30, 40. É óbvio que isso é muito ruim. Mas o fato de serem só dois aqui, aí mesmo é que tem o Grenal, né? Então, neste momento, por exemplo, o Congresso não consegue aprovar mais um pacote de reforma para as vítimas econômicas da pandemia, porque o republicano não aceita o que o democrata quer, o democrata não aceita o que o republicano quer, e só dá para aprovar se eles se entenderem. Então, existem, evidentemente, problemas aqui, a radicalização política, os efeitos de uma gestão absolutamente, para não dizer outra coisa, nervosa por parte do Donald Trump, e um aumento da pressão social, né, em busca de maior igualdade, especialmente por parte da comunidade afrodescendente. De outra parte, é claro que existe o positivo. E qual é o positivo? É que a sociedade americana, os serviços nos Estados Unidos, dependem muito menos do governo do que em países como o Brasil. Ou seja, o país anda aqui mais sozinho do que o país anda em lugares como o Brasil, que fica muito na dependência do governo, ou dos governos. Então, a força da sociedade americana, a força da economia privada americana,
estabelece uma espécie de vacina, para usar uma palavra da moda, em relação a maus governos. Porque, apesar de tudo, o país anda, né? O que nem sempre acontece em lugares como o Brasil. Perfeito. Para fecharmos, de minha parte, ex-governador Antônio Brito, mais uma questão também, a sua... Tivemos uma leve instabilidade com a nossa conexão em Farroupilha, né? Leandro, pode reformular a pergunta, né? Já estabeleceu o seu sinal. Agora sim. Pode reformular a pergunta, fique à vontade. Ótimo. Deixa eu só fazer o meu último questionamento ao ex-governador Antônio Brito. Pelo seu conhecimento também na área da economia, enfim, essa questão da pandemia em termos globais, governador Brito, ela vai trazer um novo conceito, o mundo será outro depois da economia e depois da pandemia, e que impactos nós teremos causados por essa pandemia? Uma breve leitura sua. Olha, essa é a pergunta do momento, né? Eu adoraria pensar que nós vamos sair melhores depois da pandemia, ou seja, que nós vamos nos dar conta que a humanidade foi atingida como um todo, que nós vamos reduzir o espaço para esses nacionalismos bobos que têm levado, principalmente sob a liderança do Trump, a uma disputa o meu primeiro, o meu país primeiro, que nós vamos nos deixar contaminar positivamente pelo sentimento da humanidade, da universalidade, da solidariedade. Só que, aí eu paro de sonhar, eu não tenho certeza de que isso se mantenha quando passar a pandemia. Acho que o mundo passa por uma fase evidentemente terrível e as coisas depois retomam com o positivo e com o negativo. Eu não acredito, infelizmente, que a pandemia mude a forma como a humanidade trata a si própria e as suas questões. Do ponto de vista econômico, é evidente que o mundo não tem outra alternativa senão, nesse momento, haver um endividamento por parte dos governos, de modo que eles consigam injetar recursos na economia para tentar manter em pé o maior número possível de empresas e de pessoas, mas isto sempre acaba cobrando um preço ali adiante. O simples endividamento para poder enfrentar o caos econômico na pandemia, ele tem que ser feito com generosidade, porque senão é uma mortandade de empregos e empresas, mas por outro lado ele tem que ser feito com muito foco, com muita seriedade, sem fraudes, com muito foco no sentido de ajudar quem realmente precisa, porque ele está construindo um endividamento que no momento seguinte vai ter que ser pago por alguém. Então acho que o mundo todo ele tem uma única receita nisso, que é, neste momento, tentar socorrer com eficiência aqueles que estão sendo economicamente prejudicados pela pandemia e fazer isso de uma forma eficiente. Ali adiante, daqui a alguns anos, a gente vai saber quem foi mais eficiente. E óbvio que antes e acima disso tudo que eu falei é tentar salvar vidas. Me assusta muito, sabe? Eu comentava isso com meus filhos ainda ontem, que de repente 1000 mortes por dia seja uma notícia que já não é mais manchete, né? A gente vê que coisa maluca, que se tu observares os jornais, por exemplo, nas suas edições digitais ou impressas, 1000 mortes por dia virou um normal. Não pode ser normal 1000 pessoas morrerem por dia em uma pandemia. Então a prioridade absoluta tem que ser tentar reduzir esses números, salvar pessoas, apoiar os nossos guerreiros profissionais de saúde e, com a outra mão, tentar
ir pensando essas questões do futuro, a começar pela questão econômica. Um outro detalhe também chama muita atenção aqui no Brasil, que é utilizado como argumentação também, que não cabe, ele já era velho, ele já tinha tantos anos e então já estava no final da vida. As pessoas muitas vezes utilizam isso com muita frequência aqui na sociedade e você pegou muito bem, né? Parece que virou tão simples e tão banal falar nas questões de 1.000 mortes por dia, como se fosse apenas um acontecimento, né? Verdade, tem algo muito mais profundo nisso tudo. Nós conversamos com Antônio Brito Filho, jornalista, executivo político brasileiro, deputado federal, ministro da Previdência Social e governador do estado do Rio Grande do Sul. Porta-voz de Tancredo Neves, entrou para a história ao anunciar a morte do presidente eleito em 85, atualmente está residindo nos Estados Unidos. Antônio Brito, nosso ex-governador do estado do Rio Grande do Sul, né, nosso querido governador, né, no coração de muitas pessoas ainda com belíssimos registros, deixar espaço para suas considerações finais, agradecendo por nos atender diretamente dos Estados Unidos para essa conversa com a nossa sociedade gaúcha. Deixar o espaço para suas considerações finais. Não, é só um agradecimento a vocês, o meu abraço muito saudoso ao povo da Serra. Vocês aí na Serra têm uma característica que é uma característica maravilhosa, porque é uma população que põe a mão no trabalho, é uma população que acredita no futuro, é uma população que, na história da imigração e da construção dessa região maravilhosa, vocês não abaixaram a cabeça diante das dificuldades. Ao contrário, a Serra se fez superando as dificuldades. Nós estamos num momento muito parecido com aquele vivido diversas vezes aí por vocês da Serra, que é um momento onde, de repente, o céu ficou muito turvo, parece que a gente nunca mais vai sair dessa turbulência, dessa escuridão. Mas vocês sabem, a história da Serra mostra que sempre tem futuro a alcançar, sempre tem futuro a buscar. Que a gente tem que ser competente para poder construir esse futuro, para poder assumir as nossas responsabilidades, ter solidariedade nessa hora e exigir políticas públicas e comportamentos empresariais e privados que ajudem a reduzir os danos terríveis disso tudo que está acontecendo e que a gente possa, até para honrar tanta gente que está morrendo, que a gente possa construir alguma coisa melhor ali adiante. Não é possível que tanta gente morra e que a gente, como país, não aprenda nada com isso e não os homenageie da única forma que é necessário homenagear, que é mudando coisas que não estão certas ou coisas que a pandemia mostrou que precisam melhorar. Essa é a minha forma, né, aos 68 anos, de desejar e de sonhar por futuro. Isso vai passar, mas vai passar dependendo muito de como a gente passar por isso. Edinho, Okay, só me permita mais uma colocação e aproveitar também mais um adendo ao nosso sempre governador Antônio Brito. Nós estamos aqui, governador, na Serra Gaúcha, Farroupilha, Caxias do Sul, num dia típico de inverno. Tivemos um amanhecer aí com temperaturas na casa do 0 grau, geada, agora um sol, mas 6 graus. O senhor coleciona também momentos agradáveis do inverno na Serra Gaúcha, quando o senhor andava aqui pelo estado e foi também nosso governador? Não esqueçam que eu morei em Canela 3 anos. Tenho até hoje a maior saudade de Canela. Hoje estava um dia bom para comer um torteio. Ótimo. Olha só. Um abraço, governador. Governador, sucesso em teus projetos. Foi um prazer imenso conversar com você. Muito sucesso a todos aí. Manda um abraço especial a todos os teus familiares. Abraço, tchau, tchau. Grande abraço.